Gratidão. E aqui uma pergunta sobre trabalho, né? Ou seja, como a gente pode trabalhar numa empresa que tem determinadas crenças sem se deixar envolver por aquelas crenças que muitas vezes não correspondem às nossas, né? Então, normalmente as empresas, né, têm seus valores, aquilo que ela coloca na parede, né? A missão, a visão, a missão, os valores. Muitas vezes aquilo está lá pregado na parede, mas a empresa não pratica, né? Então, são valores que você observa extremamente bonitos, né? Que saltam aos olhos, mas às vezes a empresa não está ainda naquele nível de consciência daquilo que ela colocou ali como valores. Então, essa construção, né, de visão, missão, valores, isso tudo vem, obviamente, de quem concebeu a empresa, né, dos seus dirigentes, e eles têm uma intenção, eles tiveram um movimento interno para gerar aquilo que está lá. Então, esse compromisso é um compromisso que aquelas pessoas estão assumindo ao conceber aquela empresa. Elas precisam exercer aquilo que está lá, né? Praticar o que está lá para que se torne realidade. Então, quando elas contratam pessoas para trabalhar para elas, né? Que esse era um movimento, vamos dizer assim, da terceira dimensão, né? Ou seja, pessoas contratando, pagando pessoas para trabalharem para elas, né? Ou seja, então a empresa contrata, vamos imaginar, tem um grupo de 30 pessoas e todas vão estar trabalhando por aqueles valores, por aquela missão, por aquela visão, entregando serviços, atividades, né, que vão levar aos resultados que a empresa traçou. Então, quando você entra num modelo desse, você tem que ter em mente o modelo, você tem que conhecer a razão pela qual aquela empresa foi concebida, se aqueles valores, né, coincidem com os seus, mesmo que você não perceba se eles estão sendo praticados ou não, e você tem que ter uma ressonância, ou seja, um alinhamento energético que faça sentido você estar ali colaborando. Então, quando isso acontece, e você é contratado, né, porque normalmente quando está em alinhamento, existem coisas em comum, e você pode agregar, assim como você pode aprender, isso se dá. Então você é contratado, fala, uau, né? Maravilha, você começa a trabalhar. E quando você começa a trabalhar e começa a perceber que muitas coisas não são exatamente aquilo, daí você começa esse movimento todo, nada mais é do que o seu próprio movimento interno percebendo aquela oportunidade. Então o que você vai fazer, né? Qualquer orientação dentro de um plano maior, né? Porque você não foi colocado, nada é acaso, né, gente? Então, nada é por acaso. Então nós não entramos para trabalhar numa empresa porque o acaso nos colocou lá. Não, sempre a gente tem algo a aprender, sempre a gente vai aprender algo, e sempre a gente vai ensinar algo. Então sempre vai existir um movimento de aprendizado, ou seja, você tem que aprender algo lá dentro. Alguma coisa aquilo está te sinalizando. Então você vai começar a fazer esse movimento não discordando e chutando as portas da empresa, dizendo não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo, porque aí você vai estar confrontando todos os valores que foram colocados e construídos e que nós não sabemos a origem de tudo aquilo. E nunca vamos saber. Podemos ter uma percepção que ela vai se tornando cada vez mais apurada e a gente pode ver que de repente aquilo foi feito por uma empresa de consultoria, por exemplo, né? Então a empresa de consultoria criou aqueles valores, ofertou para aqueles dirigentes e falou, siga por esse caminho, sugeriu. E os dirigentes penduraram tudo aquilo na parede e disseram, nós somos isso, mas ainda não são, eles ainda não são. Eles receberam uma sugestão e eles ainda não assumiram na prática a sugestão. Então, existe ainda um deslocamento de linha do tempo, gente. Então, isso faz parte da linha do tempo. Ou seja, a empresa está numa linha do tempo onde ela não reconheceu o valor do ser humano, por exemplo. Então, ela não vai proporcionar para aquele ser humano tantas possibilidades dentro daquela empresa, não porque ela não quer, porque ela não reconheceu, ela não está no nível de conhecimento, de reconhecer
as pessoas. Por quê? Porque os dirigentes ainda não reconheceram o seu próprio valor. Então, essa discordância é normal, né? Então, eu assumi valores, a empresa de consultoria, como uma hipótese, né, forneceu uma sugestão, mas eu ainda não estou nesse parâmetro. Mas eu não coloco isso para as pessoas. Então, existe uma informação que não está sendo informada, ou seja, não há transparência. Então, eu falo, nossa, nós praticamos os valores mais elevados, mas na prática isso não é percebido, não é sentido pelos funcionários. Então, essas discordâncias acontecem justamente porque as pessoas estão em níveis de consciência diferentes e aí estão operando energeticamente, né, como a gente percebe, várias vibrações, várias energias. Então, existem as energias dos interesses pessoais dos dirigentes, né, que estão buscando lucro, buscando resolver suas coisas, e existe a energia maior que está ditando as regras, porque a energia maior sempre está presente e vai estar conduzindo aqueles seres para a união entre si, né, já que eles se comprometeram a fazer esse trabalho, para que eles se unam para algo maior. Então, para que eles possam perceber isso, eles precisam de autoconhecimento. Eles precisam se voltar para dentro. Eles precisam fazer o seu trabalho interno. E aí os funcionários também serão treinados, também receberão conhecimentos que vão permitir que eles produzam de acordo, não a produtividade meramente de resultados, métricas físicas, mas métricas mais elevadas, ou seja, que os funcionários se desenvolvam suas capacidades e possam crescer, progredir dentro da empresa. Então, quando a gente fala essa questão de carreira, o que é uma carreira hoje no sistema tridimensional? É um monte de cargos, né? Então, você tem o consultor júnior, o pleno, o sênior, o gerente de projetos, o gerente pleno, o gerente sênior, depois você tem diretor, depois você tem isso, você tem superintendente, você tem vice-presidente, você tem presidente, você tem todo um monte de cargos, de hierarquias. O que são essas hierarquias? Segundo uma visão tridimensional, são rótulos, são cargos. Então, são pessoas que recebem esses títulos e que elas precisam ter determinadas habilidades, determinados cursos, né? Então, aí entram os cursos, entram os certificados, entram os títulos, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso que foi criado, gente, no mundo tridimensional. O ser humano criou isso, né, para nomear esses cargos e associar esses cargos à qualificação das pessoas. Então, as pessoas são qualificadas mediante o que elas têm de certificados. Então, precisa para o cargo de consultor sênior, precisa dessas 3 certificações, precisa disso, daquilo, daquele outro. Então, o ser de luz que está entrando para trabalhar numa empresa dessa, ele tem que ter a visão, né, de que ele está fazendo um movimento dentro da 3ª dimensão, porque ele necessita de um aprendizado. Ele necessita. Então, eu preciso, né? Então, nossa, eu também passei por todas essas questões. Eu tive que fazer as provas, tive que fazer a graduação, tive que fazer a pós-graduação, tive que fazer isso, aquilo. Você tem que fazer, você tem que obter aqueles títulos para transitar dentro desse mundo. Não quer dizer que isso seja uma regra, né, que a gente vai continuar seguindo dentro da nova Terra, ok, gente? Mas é uma transição. Então, uma pessoa está fazendo isso porque ela precisa desenvolver, é muito importante, desenvolver o intelecto, desenvolver as relações humanas, desenvolver uma liderança de equipes, desenvolver um movimento interno de trabalhar em grupo, de trabalhar buscando soluções, de trabalhar a percepção. O ambiente empresarial, que eu sempre trabalhei, porque sou da área de consultoria, né? A minha área principal sempre foi consultoria. Então, eu transitei dentro de indústrias, de serviços, de todo tipo de negócio,
vendo sempre e sempre buscando a solução. Então, o meu foco nunca foi se a pessoa é boa, se é ruim. Eu nunca tive esse foco. O meu foco sempre foi encontrar a solução mais harmoniosa possível. Então, com essa linha de ação, o ser de luz entra numa empresa dessa e ele vai buscar uma solução. Então, ele vai desenvolver habilidades. Quando ele começa a fazer isso, ele é ajudado pelas forças superiores. A gente não tem muito essa visão quando a gente está fazendo isso, né? Então, eu comecei também como consultora júnior, eu não tinha muito essa visão, mas eu percebia que certos movimentos aconteciam no momento em que você está imbuído de entusiasmo, de fazer, de aprender. Você quer aprender, você quer encontrar uma solução, você estar ali. O consultor é o quê? O consultor é a pessoa que vai buscar encontrar uma solução que ninguém está vendo. Então, nós temos que desenvolver isso. O que a gente faz? Não sei, vamos buscar. Então, esse entusiasmo, essa movimentação energética vai te trazer toda uma alegria de você estar fazendo aquele trabalho. Então, se a gente não estiver imbuído dessa energia, a gente começa a absorver a energia das crenças do ambiente de trabalho. Porque são todas aquelas pessoas, né? A grande maioria, né? Não todas, evidentemente, mas você tem as pessoas tensas, porque os problemas estão acontecendo, né? Então, aí chegou o consultor para solucionar. Você entra numa empresa e se depara, né? Como me deparei muitas vezes com salas de reuniões gigantes, as pessoas todas tensas. Meu Deus, não sabemos o que fazer. E elas estão lá, engessadas. Por quê? Porque elas estão num nível energético de consciência, não de entusiasmo, de melhorar, de aprender, mas de querer uma solução imediata. Eu quero resolver um problema. O que você tem aí? Abre a sua caixa de ferramentas e resolve aqui pra gente. Então, esse movimento das pessoas estarem imbuídas, né? Esse é um movimento que não vai mais existir dentro de uma nova Terra. Por quê? Porque essas frequências são as frequências do medo, do apego, da falta de criatividade. O que eu vou fazer? A pessoa está lá, totalmente dura, né, dentro da sala, sem saber se move para um lado ou para o outro. Isso são o quê, gente? São crenças limitantes daquela empresa que vão sendo impregnadas por aqueles seres que estão absorvendo uma energia contrária à energia dos valores que estavam pendurados na parede. E aí, muitas vezes eu entrei na empresa e vi os valores, né, pendurados na empresa e foquei naqueles valores, porque eram valores de altíssima performance. Essa empresa quer expandir internacionalmente para mercados gigantescos. Ela precisa expandir. Por que está todo mundo assim? Então, esse movimento, gente, é o que a gente tem que ter em mente, né? Então, respondendo a pergunta da pessoa, no momento em que acontece, você tem essa oportunidade, você tem que agarrar, em bom sentido, né? Você tem que agarrar a oportunidade como uma oportunidade de aprendizado e buscar estar imerso nessa energia do entusiasmo de fazer, independente das pessoas que estão ali. Por quê? Porque você foi chamado. É o chamado, gente. Então, esse é um tipo de chamado, né? É um tipo de chamado que te coloca numa posição para ver como é que você faz. O que você faz ali? Vamos ver o que você é capaz de fazer? Vamos ver? E isso é uma prova, né? Então, essa é uma prova que vai acontecendo, que vem do eu superior. Por quê? Porque o eu superior te colocou ali, porque talvez você tenha a capacidade de liderar, de arrumar aquilo, de organizar, num nível, não precisa você ser um super-homem, uma super-mulher, mas naquele nível que você pode fazer, você vai ter a oportunidade de fazer se você se abrir para isso. E não entrar no time daqueles que estão todos resistentes e que estão todos lá naquelas crenças limitantes. Você não precisa ser como eles. Então, esse é o movimento. E a empresa não vai te colocar, vai falar assim, não quero você porque você não é igual aos outros. Pode acontecer. Aí, se isso acontecer, você vai pegar suas coisinhas e vai se retirar com toda a naturalidade, com toda a gratidão do mundo. Por quê? Porque aquilo não é o ambiente para você. Não é. Por quê? Porque são pessoas que querem que você seja mais um.
você seja mais um número para compor o time daquele que fazem todos iguais. Então, quando isso acontece, você se retira, agradece, houve um erro, né? Houve uma falha, não tem problema. Isso também é aprendizado, para a gente perceber aquilo que não ressoa com a gente. Não tem nada a ver esse ambiente de trabalho, não tem. Não tem nada a ver com você. Você se retira sem confrontar, sem destruir, agradecendo, entendendo que não houve um alinhamento de propósito, de essência, de valores. Mas quando existe essa transição, né, como a gente está transitando agora, transição planetária, e uma pessoa está nesse momento, não sair chutando tudo. Por quê? Porque você pode, como você está imbuído, você está buscando, ela está buscando um trabalho evolutivo, ela está em autoconhecimento, ela tem capacidade de perceber mais do que outros que estão ali. Então, ela pode contribuir mais, evidentemente, pode. Então, esse jogo é o jogo que a gente tem que perceber, porque muitas vezes ali é um campo, né, de serviço. O que é o campo de serviço? É um campo de oportunidade que a gente tem de desenvolver nossas habilidades de lidar com as pessoas, de lidar com situações, de resiliência, de empatia, de motivação, né, de criatividade, de conhecimento, de você colocar à prova um monte de coisas que você sabe e coisas que você não sabe você exercitar. Por quê? Porque depois você vai passar para um nível, outro nível. E você vai se deparar com outras pessoas de outros níveis. Então, tudo vai seguindo, degrauzinho por degrauzinho, vai seguindo um propósito maior. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo pode fazer parte do seu propósito. O que as pessoas se perdem, na grande maioria, é que elas ficam buscando o propósito primeiro. Não, enquanto eu não encontrar, eu não faço nada. Não, é construído, não existe um propósito, gente. O propósito da vida é a gente viver plenamente a nossa essência manifestada na realidade física, onde a gente vai aprendendo, vai ensinando, vai aprendendo, vai ensinando, vai... assim. Então o propósito é a gente ir se unindo a essa essência, né? Que somos nós perfeitos. Enquanto não somos nós, né? Ou seja, enquanto a gente não está se unindo a quem somos, a gente sente falta, né? A gente fala, você quer fazer uma coisa e não consegue fazer. Você quer estar na empresa fluindo naquela atividade e não consegue. Por quê? Porque a empresa não permite. Por que ela não permite? Porque nós mesmos não estamos nos permitindo. Então fica esse jogo. Então existe, obviamente, a empresa que não permite. Não permite, porque no momento em que você demonstrou algo, você se tornou uma ameaça. Então quando isso acontece, isso é coisa de terceira dimensão, porque quinta dimensão ninguém é ameaça para ninguém. As pessoas estão unidas, colaborando para um bem comum, para um bem maior, e não existe mais essa energia. Não existe mais. Então, nessa transição, quem estiver nessa transição e sente isso, né, não se envolve com isso. Né, porque um diretor que te contratou e que se sente ameaçado por você, o que você vai estar fazendo ali, né? Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente tem, né, eu tive grandes mentores, diretores de empresa, totalmente humanos, fantásticos, onde não existia a menor ameaça de nada, né? Então era uma colaboração, eu precisava de um negócio, imediatamente ele respondia, fazia tudo. Então esses movimentos são de pessoas que estão em alinhamento por um propósito maior. Então elas já sinalizam que funcionam, que você pode pedir a elas ajuda quando precisar, porque elas vão te ajudar. Então, esses movimentos de não, aquela pessoa é uma ameaça, esses movimentos você novamente se retira, porque não faz sentido nenhum. Isso é um jogo de terceira dimensão para impedir o ser de progredir dentro da empresa. E essa progressão do ser dentro da empresa está associada à sua própria evolução. Por quê? Porque se ele não consegue desenvolver uma habilidade que ele precisa,
porque ele não tem um ambiente. Ele chega numa empresa, ele é podado, chega na outra também é. Então, como é que ele faz, né? Isso é feito também por um sistema da terceira dimensão para impedir esse ser de ter o saber, conhecer, aprender, fazer, se integrar, liderar equipes, fazer as coisas funcionarem. Por quê? Porque na medida que um ser desse faz isso, ele vai crescer exponencialmente. E por que essas empresas têm essa visão medíocre, né? Desculpe o termo, de não aproveitar esses recursos humanos maravilhosos para fazer esse trabalho? Porque elas querem ficar na mediocridade. Elas querem manter essas pessoas sob a sua conduta, sua batuta. E querem que elas fiquem ali meramente para servirem de energia. Elas estão doando a energia delas somente para o lucro. Então, como é que sai o lucro dali? Fazendo aquelas coisas que a gente já sabe, né? São empresas corruptas, são empresas que destroem o ambiente, são empresas que não querem saber das pessoas. Uma empresa que destrói o ambiente não está valorizando o ser humano, né? Então, tudo isso está em jogo. Então, como é que a gente faz para aproveitar esses momentos? A gente tem que ter consciência de que se entrou ali, né? Existe uma possibilidade, você sente que tem. Independente das circunstâncias, você consegue fazer esse movimento, você também está sendo testado, né? Nós estamos sendo testados o tempo todo também, né? Será que a gente consegue mover uma energia diferente dentro de um ambiente de gente mais difícil? Então, quando você faz isso, você está diluindo, né? Ou dissolvendo as relações de ego, as relações de poder e as relações de competição, de concorrência. Então, quando uma liderança consegue unir as equipes e fazer com que elas colaborem e todos começam a trabalhar em conjunto, muda completamente aquela equipe, aquela liderança com aquela equipe das outras empresas. Então, aquilo começa a se destacar e começa a ser visto como é que aquilo é feito, né? E aí muitas pessoas começam a participar daquilo também e aquilo vai crescendo. E esse é o modelo colaborativo, é o modelo de crescimento para todos, né? Não é o ego de alguém. Então a gente tem que perceber o quanto a gente pode colaborar, o quanto existe espaço, né? Evidentemente. E se não existe, também não tem nenhum problema em se retirar daquele ambiente, porque a gente não pode doar a nossa energia, entendendo que nossa energia, nosso maior ativo, né? A única coisa que a gente vai estar fazendo ali é doando a nossa energia para algo maior. A gente vai doar essa energia, em primeiro lugar, para nós mesmos, para que a gente possa aprender mais, para que a gente aproveite aquela oportunidade ao máximo para aprender. Por quê? Porque a gente está, com essa oportunidade, a gente vai estar adquirindo conhecimento, né? Então, esse conhecimento é eterno. Ninguém vai te tirar o conhecimento. Você pode sair dali e ir para outro lugar, mas aí você tem o conhecimento. Então, a gente nunca deve desprezar as oportunidades, jamais, mas também nunca deve estar submetido a elas, criando, aí sim, por quê? Porque se você se submete, você vai incorporar, anexar ao seu sistema crenças que não são suas. Então, você vai almoçar com aqueles seres, vai ser um martírio. Então, você vai no martírio almoçar todos os dias com aquelas pessoas, e isso não é saudável. Você está anexando ao seu sistema crenças que não são suas e você está tendo que se obrigando a fazer uma coisa que não corresponde ao seu ser, à sua essência. E aí começam os problemas da mente, os problemas das emoções e tudo mais, né? No dia seguinte você não quer ir e aí você começa a se desmotivar. Então todo o trabalho nas empresas, né? A terceira dimensão criou, infelizmente, o trabalho como se fosse uma coisa horrorosa. Então eu tenho que trabalhar. E não é isso, então tudo a gente pode modificar. Então a gente tem que transmutar, isso é tudo mental. Então a gente transmuta essa energia e fala, não, é uma maravilha trabalhar, porque me proporciona aprender. Eu ganho, né? Eu ganho dinheiro, eu tenho oportunidades, eu conheço pessoas, eu pratico um monte de coisas, então eu me desenvolvo. Então, quando você muda essa crença, você vai trabalhar numa empresa, você vai levar quem? Você. Você vai ser você na empresa.
Então você elimina crenças, as pessoas fazem de um jeito. Você não precisa fazer daquele jeito, você vai fazer do seu. Você vai entregar as coisas, mas você não precisa fazer exatamente igual como os outros fazem. Aí as pessoas vão falar, não, mas a empresa quer que use esse sistema, quer que use aquela metodologia. Eu passei isso também, então o que eu fazia? Eu via aquelas metodologias, aquelas coisas engessadas, e eu não fazia nada daquele jeito. Não que eu não cumprisse as regras da empresa, eu cumpria, mas eu cumpria do meu jeito. Então eu fazia o meu modelo, eu tinha o meu modelo mental e gerenciava as pessoas, gerenciava todas as atividades. Depois estava tudo cumprido, eu pegava aquelas informações e punha no sistema e a pessoa liberava lá os gráficos e as métricas. E acabou. Mas eu não fazia primeiro no sistema para ver o que ele vai dar, o que ele não vai dar. Por quê? Porque o sistema era totalmente arcaico. Então, se eu fizesse um modelo, se eu usasse isso para gerenciar, eu ficaria ali esperando que os números me trouxessem alguma coisa. Então, eu gerenciava aquilo, criava a partir do meu modelo mental, alinhava todas aquelas atividades, a gente realizava, as pessoas faziam, eram pessoas incríveis, né? Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, com pessoas muito difíceis também, mas com pessoas muito incríveis. E aí eu pegava as informações, disponibilizava no sistema, ok, acabou. Até que esse modelo começou a funcionar e começaram a perceber, mas como é que você faz? Ah, tal, e aí começaram a fazer também. Mas se a gente chegar e falar, não, tem que ser assim, você tem que sentar lá, ficar 5 horas dentro de um sistema, o projeto não acontece, né? O projeto estava lá no campo, lá numa cidade, em outro estado, então eu tinha que viajar para esse local. E aí eu fico esperando o sistema me fornecer alguma coisa. Aí o sistema caiu, aí não funciona, aí não sei o quê. Todas aquelas problemas de tecnologia, né? E aí então você não vai a campo e o projeto não anda. Então o modelo mental nosso tem que prevalecer. A nossa essência, que aí vem quem? O eu superior, então eu percebia essas energias, né? Dizia, não, vai por aqui, faça assim. Então você faz de uma maneira que funciona, que é fluida. Quando ela é fluida, gente, não tem questionamento, é fluida, é daquele jeito. Quando tem crença limitante, não flui. Então é muito simples. O que é crença limitante? Espera. Tem que esperar. Esperar não existe na quinta dimensão. Na quinta dimensão existe o ser que faz. O ser faz. É uma ação não compulsiva, uma ação inteligente, uma ação que muitas vezes você não, naquele momento não faz, mas no momento seguinte que você faz, aquilo se resolve. Então são ações conscientes. São várias ações conscientes. Então aquilo vai sendo construído. Terceira dimensão é a pessoa senta lá, fica lá o dia inteiro na frente de uma tela e ela vai destruindo seus neurônios, sua capacidade, porque ela vai se limitando ao invés de expandir. Então, ao invés de se expandir, né? Por exemplo, existe um problema para a pessoa resolver. Ela vai lá no campo ver como é que é. Não, ela fica ali sentada. Não pode, porque não tem recurso, não sei o quê. Então, isso tudo é terceira dimensão. Terceira dimensão é, você tem uma coisa para resolver, qual que é? Você vai, identifica, acabou, solução. Terceira dimensão não, impede, né? Então, a quinta você flui, a terceira é impedido. Só que na transição, as pessoas que estão nessas empresas, elas podem fazer e elas vão conseguir. Por quê? Porque agora, com essa energia, com essa frequência que nós estamos trazendo, dessa consciência cósmica expandida, elas vão conseguir fazer atividades que antes não faziam, se elas estiverem conectadas a essa energia. Por quê? Porque vai permitir energia, amor, sabedoria. Então, ela vai encontrar um caminho mais simples para transitar dentro de uma empresa para realizar suas atividades. Basta que a gente esteja focado no nosso autoconhecimento, no nosso mundo interno. A gente precisa se ancorar nisso, senão você entra na bagunça da empresa. Então, gente, toda oportunidade, né, de trabalho é sempre valiosa. Nunca somos colocados em algum lugar porque por acaso. Mesmo naquilo que às vezes não dá certo, você vai aproveitar aquela oportunidade para que dê. Né? Então, se não é para fazer, se você não quer, aquilo não te faz bem, você vai, aquela energia, você vai transmutar aquela energia e vai buscar uma outra oportunidade. Entendendo que assim, essa não deu, sabe por quê que não deu? Porque tem uma muito melhor vindo. Então você já muda a sua mente. Tem outra muito melhor.
não era essa. Ok, não fica preso naquela. Você já transmuta a mente, transmuta a energia e fala, não, claro, eu já sei porque tem outra muito melhor. Então eu tinha uma técnica lá atrás, né, quando comecei a fazer estágio, essas coisas todas, e aí nos meus primeiros trabalhos eu falava assim, eu sempre ficava em terceiro lugar, gente. Então eu falava, caramba, eu fico em terceiro lugar, né? Então era uma crença limitante. Aí eu falei, caramba, eu quero ser o primeiro, né? Eu estou sempre em terceiro lugar, né? Mas até descobrir que era uma crença limitante, o que eu fazia? Aí eu comecei a mudar isso, né? Eu falei assim, bom, terceiro lugar. Ah, já sei, é porque na próxima eu vou ficar em segundo. Entende, gente, como funciona a mente? Então aí começou a movimentar, até que eu falei assim, não, chega, você tem que conseguir. Não dá para ficar nesse negócio, né? Porque isso tudo são crenças, gente. Então a gente carrega coisas que a gente não percebe que está fazendo e está fazendo. Até que você percebe que não, mas você não, por que está acontecendo isso? Ah, elimina isso, né? Aí você começa a mudar. Então a gente tem que fazer o encontro com nós mesmos para perceber o que nós estamos praticando. Né? Então se a gente está criando uma coisa que não uma crença limitante, né? Ela vai te entregar aquilo. E tudo bem. Né? Então o que a gente tem que fazer é, nós em essência somos perfeitos, conhecemos, sabemos fazer. O que nós estamos fazendo aqui é buscar manifestar essa essência. Nos libertarmos de quê? Para manifestarmos a essência das crenças limitantes. E o que são as crenças limitantes? Terceira dimensão só tinha crença limitante. Tudo era impedir o ser humano de crescer. Quinta dimensão é, você pode crescer. Você pode crescer. Você pode. Você pode. Então aí você já elimina um monte de coisa que não faz sentido dentro do seu sistema, da sua energia. Porque, lembrando, gente, sempre, né, que são tudo padrões energéticos. Então você elimina esses padrões e flui, fala, não, agora eu vou trabalhar aqui, um trabalho fluido, um trabalho agradável, que eu amo fazer, porque eu aprendo, porque eu ensino. Então você cria um mantra, né? Você pode criar um mantra assim, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Então você está criando isso, gente. Nós temos o poder, o verbo cria, né? As palavras criam, as palavras são vibração. Então você vai trabalhar a seu favor, né? Então você cria isso, então você vai trazer, atrair para você um trabalho maravilhoso, onde você se sente útil, onde você se sente bem fazendo, né? Onde as pessoas se unem, se reconhecem e criam as coisas que são realmente harmoniosas, coisas importantes, né, para uma nova terra. Por isso que a regeneração da terra passa pela regeneração de nós mesmos. Né? Então nós temos que nos regenerar para abraçarmos os projetos que virão. Gente, virão projetos gigantescos. Então, para a gente fazer parte desses projetos, se unirmos, né, somos membros, né, de confederação, federação e tudo mais, para a gente fazer parte de tudo isso, a gente tem que regenerar as nossas crenças, mudar os paradigmas, limpar a mente do ego, entregar esse ego, que muitas vezes acredita que não é capaz, para uma ordem superior, para que o eu superior conduza com padrões de conduta mais elevados. Gratidão.